Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Hoje vamos falar sobre solicitadores e agentes de execução. Provavelmente, no seu dia-a-dia, na sua vida, já terá até tido de recorrer aos serviços, tanto de um solicitador como de um agente de execução. Vamos perceber exatamente quem são e o que fazem no episódio de hoje. Na segunda parte, vamos falar sobre dívidas, penhoras e processos executivos. É um assunto difícil, delicado, mas importante conhecer os seus direitos, os seus deveres e conhecer efetivamente aquilo que a lei nos diz sobre este assunto. Para nos ajudar e precisamente dar resposta às perguntas mais comuns sobre este tema, recebemos Anabela Veloso, bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu e pela oportunidade de podermos apresentar e reforçar aqui o papel de todos os nossos profissionais da classe que representamos, dos solicitadores e dos agentes de execução. Muito bem, e é precisamente por aí que vamos começar. Quem são os solicitadores? O que é que fazem? Portanto, a profissão de solicitador não é recente. Portanto, estamos a falar de uma profissão com mais de 850 anos, que começou a ser conhecida como vozeiro e depois teve, ao longo de todo o percurso, vamos lhe chamar assim, toda a evolução, outros nomes, tais como procuradores, entre outros. Os solicitadores são uma profissão que são mais que um auxílio ao cidadão, à justiça. São profissionais que são licenciados em Direito ou em Solicitadoria, portanto, que passam por um percurso de um estágio rigoroso, portanto, têm uma formação de base muito específica, concreta, de forma a poder dar resposta quer ao cidadão, quer às empresas, portanto, de uma forma à sociedade em geral. O solicitador tenta sempre resolver as causas sem ter que ir pela via judicial. Tem sempre aquela questão, poderemos também, e depois se calhar chegaremos a essa parte, mas poderá também representar em tribunal, portanto, exercer o mandato judicial em certos e determinados casos. Ou seja, não são apenas os advogados que podem representar em tribunal, os solicitadores também o poderão fazer. Sim, temos aqui a questão da intervenção, portanto, da alçada, que a diferença é muito nessa base, mas os nossos profissionais também representam quer a nível administrativo, quer a nível fiscal, quer a nível judicial, portanto, também estão preparados para o processo judicial. Contudo, a nossa base, a nossa essência é sempre resolver as coisas dentro da mediação, dentro dos escritórios, aqui tentar conciliar as partes. A figura do solicitador é muito conciliadora e esta é uma das nossas características também importante e em toda a classe se nota essa característica que para nós acho que é essencial para conseguirmos chegar e sermos próximos do cidadão e conseguirmos uma mais fácil solução. Quais é que são os temas mais comuns? Um cidadão vai ter com o solicitador para que resolver que assuntos, normalmente? Nós temos dos assuntos da nossa vida cotidiana que são essenciais, muitas das vezes, à vivência, portanto, ao cotidiano. Temos desde os auxílios, por exemplo, na assessoria, na escolha do regime de bens de casamento, portanto, todo o aconselhamento jurídico, na morte. É um dos pontos onde o solicitador tem uma vasta experiência, quer a nível do auxílio a nível fiscal, quer a nível também de registros, desde a elaboração da partilha da herança, a conciliação de todas as partes, até chegar à decisão de quem fica com o quê. Muito bem. Portanto, todo esse processo de conciliação, eu costumo dizer no meu escritório que o cliente, quando entra, o processo é chave na mão. Portanto, nós preparamos toda a documentação, mas preparamos com saber, com conhecimento, com competência, e depois desenvolvemos todo o processo, desde mesmo quando há partes que não estão conciliadas e temos que gerir todo o processo com pessoas que têm pontos de vista ponto de vista diferente, mas que tentamos sempre conciliar e resolver o processo chave na mão, sem a via judicial.
Mas obviamente também temos, se por exemplo num facto falamos aqui da partilha, se for necessário avançar com o inventário judicial, também o faremos. Também Muito temos bem. capacidade de intervenção judicial. Portanto, depois temos desde constituições de sociedades, o registro dos prédios, temos ultimamente também vocacionámos muito os nossos solicitadores para o geopredial, portanto temos um projeto próprio regulamentado em que os solicitadores se deslocam ao terreno e fazem a georreferenciação do terreno, portanto é um percurso, um processo célere, transparente. Muitas das vezes também temos outras situações, tais como o registro comercial, o registro automóvel, portanto todas essas valências, reconhecimentos de assinaturas, sistemas de autenticação, o ato da compra e venda, partilha de contratos de arrendamento, comodato, contratos de trabalho. Portanto, há toda uma panóplia de áreas que o solicitador pode efetivamente prestar o seu serviço. Temos colegas mais especializados que escolhem optar por especializar-se em determinada área. Portanto, temos mais ou a vertente do registro inventariado, ou a vertente do laboral, administrativo, fiscal, mas uma panóplia de serviços que podem ser prestados nos nossos escritórios. Temos a nossa marca registada, que é o balcão único do solicitador, portanto, que o objetivo é o processo ser todo desenvolvido no escritório, sem ter que recorrer a outras entidades. Um exemplo prático, uma compra e venda. Vou comprar uma casa. No balcão único do solicitador, podemos tirar as certidões, liquidar os impostos, elaborar o documento particular autenticado de compra e venda. Que é o quê? O documento particular autenticado de compra e venda é o contrato de compra e venda e que depois é autenticado por nós solicitadores e que tem validade como se fosse uma escritura pública. Portanto, diferente da escritura. É diferente no sentido da fé pública, Muito bem. mas o nosso ato é depositado eletronicamente no dia, na plataforma do Instituto de Registro Inventariado, portanto, em termos de segurança jurídica, de confiança, em pleno, nunca houve nenhuma questão. É uma questão de, até em termos de arquivo, está num arquivo público. Portanto, todos os nossos documentos estão no arquivo do Instituto de Registro Inventariado. E isso vale para as compras e vendas, partilhas, doações, portanto, todos os atos que possamos, num ato corrente da vida comum, que nós possamos pensar em fazer, podemos fazê-lo no escritório. Após o documento particular autenticado, no caso que eu estava a exemplificar, uma compra e venda, podemos também, por exemplo, logo de seguida, fazer o pedido de averbamento às finanças, o pedido de registro à Conservatória do Registro Predial. Portanto, se for uma compra e venda de um imóvel urbano para habitação própria e permanente, podemos pedir também a isenção da habitação própria e permanente. Portanto, todo o processo é fechado, é um ciclo. Portanto, entra e fica fechado. O cidadão não precisa deslocar-se a qualquer outro serviço para ter o seu processo completo. Muito bem, portanto percebemos aqui que de facto são muito vastas as áreas de atuação de um solicitador. A outra figura que nós trazemos também aqui são os agentes de execução. Mas quando ouvimos falar dos agentes de execução, pensamos logo em dívidas que me vão penhorar bens. Quem é o agente de execução e a sua atividade consiste em quê? O agente de execução é uma figura que efetivamente ele só existe para cobrar ou para cumprir as obrigações que foram incumpridas por parte de um cidadão ou uma sociedade. E essa figura tem sido muito importante e ganha um papel porque em determinados atos ele exerce o papel do juiz. Portanto, só em determinadas situações é que o agente de execução tem que levar o processo ao juiz para decisão. Portanto, toda a tramitação é autónoma pelo agente de execução. Efetivamente, isso é um tema muito delicado e nós temos tido esse cuidado também de, portanto, os executados têm os seus deveres, que neste caso é cumprir, efetivamente, por exemplo, acordos de pagamento que possam vir a fazer com os senhores agentes de execução. Tinham o dever de cumprir a dívida, o valor que estava em dívida, mas também têm o direito de se opor à execução, portanto, consultar o processo e, enquanto ordem,
nós dispomos de um simulador, por exemplo, para o cálculo de vencimento, do cálculo da penhora sobre o vencimento, para garantir que é transparente essa penhora, também para não haver dúvidas. Muitas das vezes para as entidades empregadoras existe essa dúvida, e o simulador é muito usual para fazerem essa simulação. E já que estamos a iniciar aqui o tema das penhoras, precisamente, que é esta segunda parte do episódio, aproveitar agora essa deixa que deu relativamente ao simulador, porque esse é um dos temas que vou trazer aqui daqui a pouco, que é muito interessante. Mas para quem nos ouve, perceber o processo desde o início, digamos assim, alguém efetivamente me está a dever dinheiro, portanto, de facto, eu estou com um problema e dirijo-me onde? Vou falar com o solicitador, por exemplo? Poderá falar com o solicitador, porque também tem, e pergunto, na ótica do executado ou de a empresa a quem lhe é devido? Exatamente. Por exemplo, da empresa, ou um particular até, que nesse momento está a viver uma situação particularmente difícil, porque há alguém ou uma empresa que lhe está a dever dinheiro, digamos assim. E, portanto, como é que este processo começa? O que é que, seja um particular ou uma empresa, deve começar por fazer? Temos aqui dois exemplos. Sendo particular ou empresa que quer ser ressarcido, portanto, pode dirigir-se a um solicitador, um advogado, para instaurar um processo de execução. Primeiro é preciso perceber se já tem um título executivo. Portanto, um cheque que não foi pago, uma letra, uma livrança, ou se apenas ainda tem uma fatura que não está paga. O título a questão mais usual é uma fatura. E muitas das vezes o que é que acontece? Essa empresa tem uma fatura que quer receber o valor, portanto, que tem pendente na conta corrente, e o que é que vai acontecer? Contactando um solicitador, a fatura não é título executivo. Portanto, vai ter que haver um procedimento que é uma injunção para conseguirmos ter um título executivo para depois dar entrada a um processo de execução. Então, temos aqui uma fase inicial para obter um título. Depois, atendo esse título, ou seja, o executado na altura ainda não é executado, portanto ainda não há um título que diga que ele deve, ele vai ser notificado pelo Balcão Nacional de Injunções e lhe é dado um prazo para ele vir de pagar ou se vir a opor e justificar. As notificações são muito simplistas, a linguagem já foi desconstruída, portanto é muito fácil para uma pessoa que é notificada e recebe aquela notificação perceber qual é o objetivo da mesma. Portanto, é identificada a entidade a quem supostamente deve, portanto todos os atos estão quase por tabelas, não é, mas está muito, muito simplificado. Não havendo oposição, corre o prazo, é convertido em injunção, transforma-se, portanto, e há um título executivo, que é a injunção. É aposta à fórmula executória, é o termo técnico. O termo técnico. E este não dá para desmistificar. Portanto, é aposta à fórmula executória, temos título executivo, a injunção, e então o solicitador tem documento válido para instaurar um processo de execução. Muito bem. E aí tem duas opções. Ou distribui o processo, portanto, o processo é atribuído aleatoriamente a um agente de execução, ou escolhe diretamente o agente de execução que quer que tramite aquele processo de execução. Dar a nota que nós temos um procedimento, que é o PEPEX, um procedimento simplificado, que entre o período depois da obtenção do título, mas antes da execução, pode ser instaurado esse procedimento, esse PEPEX, onde há uma possibilidade, por um custo mais reduzido, antes de instaurar, para a taxa de justiça, antes de instaurar a ação judicial, a ação executiva, propriamente dito, no tribunal. Portanto, o agente de execução, através do PEPEX, verifica, se for essa a ferramenta escolhida, verifica se o executado, que pode ser então uma sociedade ou um particular, se a pessoa tem património que venha a ser viável a sua execução. Portanto, que a pessoa que quer ser ressarcida
através daquele procedimento, consegue verificar se efetivamente aquela ação vai ter provimento ou não. Muito bem. Pronto. Depois há todo em termos de taxas, há uma redução depois querendo avançar para a ação executiva, entra pela via normal, mas se tiver recorrido ao PEPEX está dispensado ali da primeira fase de pagamento de taxa. Muito bem. Portanto, é uma ferramenta, o PEPEX, que ou é viável ou não é viável. Certo. E se nós tivermos uma certidão a dizer que não há bens penhoráveis, se calhar aquela sociedade que quer ser ressarcida, se calhar vai pensar 2 vezes Muito bem. no avançar ou não com a ação executiva. Muito bem. Se efetivamente houver a ação e entrar em ação, passe a expressão, o agente de execução, o que é que acontece a seguir? Portanto, que bens é que o agente de execução vai penhorar? Como é que isso é definido? Eles são definidos no Código de Processo Civil. Portanto, a lei é clara quanto a isso. E existem os penhoráveis, os impenhoráveis, os parcialmente impenhoráveis, e depois é mais fácil ver todos os outros que são penhoráveis. E impenhoráveis posso exemplificar tais como locais de culto, túmulos, animais de companhia, parcialmente penhoráveis, material de trabalho, portanto, se a minha ferramenta de trabalho for um computador, aquele computador é impenhorável. Muito bem. Exceto se eu, Anabela, disser, ok, eu tenho outro computador, ou eu não preciso, consigo trabalhar com máquina de escrever, no limite, levem e penhorem o computador. Ou seja, posso aceitar, posso dizer... O agente de execução pode aceitar, muito bem, mas se for invocado que é a ferramenta de trabalho dele, não pode ser penhorado. Tal e qual como seja uma empresa, por exemplo, de terraplanagem e precisam de uma retroescavadora para executar o trabalho. Portanto, esse pode ser também um bem impenhorável, mas lá está, tem que estar dentro do objeto, tem que estar toda uma verificação de requisitos. Depende do caso concreto ou de cada pessoa ou de cada empresa determinar precisamente quais é que são os bens. E agora pergunto-lhe, quem está a ser alvo da penhora nesse momento não pode escolher os bens que efetivamente quer que sejam penhorados? Se forem esses bens que estão relacionados com o trabalho, sim. Ok, muito bem. Tudo o resto, mas todo o resto não. Portanto, contas bancárias, tem um limite que não pode ser penhorado. O vencimento tem um limite. Portanto, mas temos questões tais como exemplificar uma marca. Aquela empresa tem uma marca, essa marca pode ser penhorável. Direitos, por exemplo, se for um particular, tem o direito à herança, portanto pode ser penhorável o quinhão, tem direito naquela herança, o direito do usufruto, se tiver esse direito efetivamente registado, portanto, imóveis, veículos, barcos, tudo isso aquilo que temos é lá no penhorável. recheio da casa, móveis, quadros, joias, tudo o que existe lá dentro. Aí temos o limite dos bens pessoais. Portanto, roupa, não. Roupa não. Roupa não, mas por exemplo, se tiver lá um casaco, um Louis Vuitton, poderá ser penhorado. Certo, ou seja, um bem de luxo. Sim, um bem de luxo. Portanto, joias também poderão vir a ser penhoradas. Okay? Quadros também, porque poderá ter valor acrescentado. Agora, um colchão não pode ser penhorado. Um fogão, que é essencial para a sobrevivência e alimentação, não pode ser penhorado. Mas uma chaleira, um LCD, todos os bens que possam ser considerados não essenciais poderão ser penhorados. Falou de 2 pontos que são muito, muito importantes, que é a penhora sobre o nosso salário e também sobre uma conta bancária. E que limites são estes que existem? Porque de repente há uma dívida e alguém que tem essa mesma dívida não pode ficar sem salário. Tem que receber qualquer coisa para poder sobreviver. Existem limites também aí. Existem limites e também estão regulados. Mas há uma exceção, por exemplo, que se for uma execução para a prestação de alimentos a menores, o limite não funciona como limite.
Muito bem. Portanto, estamos a falar de uma situação excepcional. Mas, de facto, existe esse cuidado. O salário mínimo tem que estar sempre salvaguardado, mas sendo uma penhora, por exemplo, de alimentos de menor, já não tem que salvaguardar o salário mínimo nacional. Ou seja, quando há esse dever de pagar a chamada pensão de alimentos, é isso? São situações especiais. Muito bem, portanto já não há essa limitação. Muito bem, porque de facto o legislador deve atribuir aí uma situação especial, excepcional, que poderá ir para além do salário mínimo. Muito bem, e quanto às contas bancárias, também existem limites? O salário mínimo também é o salário mínimo Também nacional. o salário mínimo, portanto, aquilo que existir na conta poderá efetivamente ser também penhorado. Tinha falado no início, e acho que é importante recuperar, que tem um simulador. Esse simulador é útil para quem? Quem é que o poderá usar? Quer para o cidadão que está a ser executado e para ter a oportunidade de fazer o cálculo para perceber se efetivamente está a ser acautelado o valor, e é muito utilizado também pelas entidades empregadoras quando são notificados pelo agente de execução para reter o valor do salário do funcionário, no caso para balizar ali qual é o limite que a entidade empregadora vai entregar ao agente de execução, portanto, vai entregar ao processo. Esse processo é interessante, portanto, o que acontece é que a entidade empregadora é ela que recebe essa notificação. Sim. E tem esse dever de fazer essa retenção desse valor. Sim, e vai constar no recibo de vencimento que foi retido aquele valor, o abrigo do processo X, e que esse valor depois é entregue através de um documento, de uma referência que é criada pela ordem, diretamente ao processo. Portanto, fica conciliado logo diretamente aquele dinheiro, sabe-se com aquela referência o dinheiro entrou naquele processo referente àquele executado e àquele exequente. Portanto, o exequente, a pessoa que precisa de ser ressarcido da dívida, e o executado, a pessoa que tem a dívida. Tem a dívida, muito bem. Tanto o simulador como essas informações estão disponíveis no site da Ordem. No site da Ordem. Muito bem, muito bem. Para toda a gente poder aceder. Agora falava-lhe sobre a situação da casa de morada de família. Então, vamos imaginar que há uma família que deixa de pagar a prestação ao banco numa situação de dificuldade e que, de facto, o banco avança com essa ação. E depois, as pessoas têm de sair da casa onde moram? Como é que esses processos se processam? Existem também procedimentos excepcionais quanto à casa de morada de família. E também, havendo menores, havendo animais, há uma série de cuidados. Tivemos a pessoa de falar de pessoas mais idosas, careçam de saúde, mais frágeis. Portanto, todo esse processo tem intervenção de outras entidades. Okay? Há sempre o cuidado essa é o último recurso. Okay? Portanto, se houver animais, o município é contactado, situações de doença também temos sempre apoio, a intervenção da Segurança Social, os menores, às vezes CPCJ, toda uma panóplia de instituições que têm intervenção, ainda que acidental, mas que intervêm no processo para acautelar todos os direitos das pessoas que estão a passar por essa situação. Precisamente. Mas ainda assim, havendo naturalmente todos esses cuidados, é possível acontecer a nossa casa de família ser penhorada. Sim. Muito bem. Porque essa é de facto um tema que muitas vezes é suscitado. Mas falava e bem que podem haver naturalmente uma série de não diria estratégias, mas uma série de passos prévios, não é? Precisamente a esse momento que ninguém quer que aconteça, que é o momento em que vemos os nossos bens, aquilo que é nosso, ser penhorado. Portanto, existem mecanismos que alguém que esteja numa situação de grande dificuldade, por exemplo, por ter muitas dívidas, que possa recorrer para tentar regularizar a sua situação da melhor forma e não se ver numa destas situações que acabou aqui de descrever, por exemplo. Sim, nós temos mecanismos que os agentes de execução têm sempre, ou seja, o executado pode sempre pedir ao agente de execução para fazer um acordo. Muito bem. E o acordo esteja a ser cumprido, a penhora nunca não avançará. E esse acordo pode ser o quê? Por exemplo, prestações? O que é que... Prestações. Muito bem. E isso é sempre definido entre o executado e o agente de execução. O agente de execução tem o poder de
Não obstante, tem sempre que consultar ali o mandatário da empresa que mandatou, portanto, para recuperar aquele valor. Mas poderemos estar a falar, e isto são casos reais, de prestações de 10 euros. Precisamente. Portanto, tem que haver a disponibilidade, a demonstração da necessidade de também querer cumprir. Muito bem. Portanto, o agente de execução também tem essa missão, muitas das vezes difícil, mas que tem conseguido, muitas das vezes, acordos para minimizar depois todos os danos. Obviamente que não é regra os 10 euros, claro. Mas para situações excepcionais, acordos excepcionais. Não há um valor mínimo, mas isso tem que ser sempre de acordo de ambas as partes. Ou seja, há essa possibilidade, não é? Quando é notificado, alguém é notificado, de poder chegar então a esse acordo ainda. Portanto, ainda há alguma coisa a fazer antes, efetivamente, do agente de execução avançar com o processo naturalmente e penhorar os bens. Estou-me a lembrar. Pode só muito bem, claro complementar. Claro que sim. Pode avançar na mesma com a penhora. A penhora muitas das vezes fica como garantia. Muito o que bem. não avança, por exemplo, poderá ser a fase da venda. Muito bem. Mas é importante garantir precisamente. Sim. Ou seja, é importante que o agente de execução tenha essa garantia de que, em caso de incumprimento desse acordo que foi ali celebrado, assegurar. Muito bem. Porque não nos podemos esquecer que, de um lado, temos o devedor, mas do outro temos alguém que, de facto, ficou privado daquilo que também era seu em virtude desse incumprimento. E agora ia falar então da figura do fiador, porque muitas vezes acontece isto, não é? E às vezes até são pedidos fiadores para a compra de uma casa, e depois o que é que acontece? Acontece que quem compra a casa entra em incumprimento, não tem bens e depois é acionado o fiador. E como é que este processo se desenrola? Normalmente, quando já chega à fase da execução, quando avança contra o incumpridor, avança logo também contra o fiador. É simultâneo? É simultâneo. Muito bem. E depois o que vai acontecer vão perceber se de facto a pessoa que está em incumprimento tem bens suficientes e se não tiver, são automaticamente penhorados os bens do fiador. Sim. Muito bem. Não há nenhum mecanismo. O que é que podemos... Aí, nessas situações, se calhar estamos a falar de situações de valores menores. Quando estamos a falar de crédito hipotecário, certo. Que é onde existe, funciona ou é utilizada mais a figura do fiador, normalmente estamos a falar na aquisição de um imóvel. Muito bem. E num imóvel, uma casa de habitação, em regra, uma loja, mas em regra a casa de habitação. E quando, além do fiador, é também o imóvel fica como garantia, portanto fica com uma hipoteca. O que é que pode acontecer? Só vão aos bens, quer do executado, quer do fiador, se o imóvel que foi dado garantia no início na contratualização do empréstimo não chegar para pagar a dívida. Portanto, e aí também temos que ter alguns cuidados, mas nós temos uma ferramenta que tem tido muito sucesso, que é a nossa plataforma Leilões. Muito bem. Portanto, os imóveis são colocados à venda na plataforma e além de imóveis, toda uma série de outros bens que podemos divulgar para venda na plataforma, mas os imóveis, as casas, as lojas, mas estávamos a falar o exemplo das casas de habitação, muitas das vezes o que é que acontece? As casas são vendidas por um valor justo, e que em alguns casos, além de pagar a dívida, o próprio do executado ainda consegue ficar com uma fatiazinha pequenina, muitas das vezes, depende sempre do valor da dívida, mas consegue pagar e para ele estancar aquele processo. E deixar de figurar como executado, como devedor numa ação judicial. Muito bem, falou agora sobre a plataforma Leilões, que também gostava de trazer precisamente aqui para esta conversa, perceber como é que essa plataforma funciona, quem é que pode utilizar essa plataforma, explique-nos um bocadinho melhor o funcionamento. Portanto, a plataforma ela está disponível para todo o cidadão, para toda a sociedade civil. Muito bem. Portanto, qualquer um pode consultar, quer licitar,
Para licitar pode fazê-lo através de um registro com a chave móvel, cartão de cidadão, ou através de um registro direto e é enviado para a ordem. Depois é-lhe dado um acesso para poder licitar, portanto, para consultar os documentos de cada imóvel que está na plataforma. A plataforma tem os prazos, cada imóvel ou móvel sujeito a registro tem um prazo de licitação, portanto, os leilões podem ser inseridos por agentes de execução. Neste momento já temos também a inserção de leilões por parte dos administradores judiciais e também por parte de oficiais de justiça, portanto, processos do tribunal. Muito bem. Que sejam tramitados pelo tribunal. A utilização, quer da ótica do profissional, quer da ótica do cidadão, é simples e acessível, portanto, é intuitiva. Muito bem. A licitação tem uma questão, porque se eu for lá licitar nos últimos minutos, a plataforma vai automaticamente gerar mais uns minutos para dar a oportunidade. Muito bem. Podemos andar ali num jogo. Mais tempo do que aquele que estava previsto. Sim. Muito bem, mas portanto é uma plataforma intuitiva que qualquer cidadão poderá utilizar, precisa apenas de um registro, é isso? É isso. E que tipo de bens é que se encontram lá? Portanto, bens, casas, não é? Lojas e bens móveis também? Que tipo de coisas? Móveis, desde mobiliário propriamente dito. Muito bem. Portanto, muitas das vezes esses são através de lotes, mobiliário de sala, ou de cozinha, ou de quarto. Pronto, é feito por lotes. Temos os quinhões hereditários, portanto, o direito à herança, saber que aquela herança é composta por X imóveis e eu posso adquirir aquele quinhão que daquela pessoa, portanto, não pagou, mas eu sei que ele foi herdeiro do pai ou da mãe, ou de uma outra situação, e ele tem direito a um palacete, por exemplo, e eu posso penhorar efetivamente e depois comprar esse direito que ele tinha direito. O direito do usufruto, uma marca, portanto, há empresas, há sociedades que têm as suas marcas e essa marca pode ser vendida e é uma forma também de utilizar a plataforma. Barcos, veículos, desde motas, carros, autocaravanas, maquinaria de trabalho, muitas das vezes também empresas de venda de material de alfaias, agrícolas. Portanto, são variados a tipologia de bens que pode ser inserida na plataforma. E, portanto, esses bens, quando são disponibilizados, começam com um certo valor base, não é? Sim, há sempre e esse valor vai sendo então licitado, depois quem der o valor máximo, efetivamente, fica com o bem, é isso? É isso. E depois esse processo posterior, portanto, de facto a pessoa licitou aquele bem, é uma compra e venda absolutamente normal? Não, é um ato diferente, é o agente de execução, no nosso caso, que lidera o processo, portanto, há também nós temos uns agendamentos de 15 em 15 dias, em regra, que é as cerimónias de encerramento dos leilões, onde são lidos, portanto, apresentados todos os leilões que foram fechados, para quem e por que valor. Portanto, depois é emitida uma certidão e é com base nessa certidão, emitida pelo agente de execução, que é depois feito o registro. Se for um imóvel, tem que ir a registro à conservatória, portanto, se for um veículo, também fazer o registro, mas é emitida uma certidão por o agente de execução para que dá a validade, que dá a legitimidade, a propriedade daquele bem à pessoa que licitou. Muito bem. E é uma plataforma muito utilizada, ou seja, tem de facto muita... Os cidadãos procuram a vossa plataforma para... Sim, temos é uma plataforma, é preciso dizer que ela é do Ministério da Justiça. Muito bem. Portanto, há aqui um protocolo dessa plataforma. A plataforma tem sido máquina geradora de milhões. Muito bem. Portanto, quer para quem vende, quer para os processos e também para oportunidades para quem compra.
Estou agora aqui a lembrar-me das situações de que já falou também nesta conversa, que são aquelas em que não há bens. Então o que é que acontece? De facto, quem gostava de reaver aquilo que era seu fica sem meios para onde prosseguir? Sim, quando há a situação de não haver bens, essas pessoas, esses executados, vão passar a constar numa lista pública, os seus nomes ficam constados numa lista pública de execuções, que também é uma lista pública, como o próprio nome indica, que está disponibilizada no site, no Sítios, portanto, que é uma plataforma do Ministério da Justiça. Existem outras formas, a pessoa não tem agora, mas pode vir a ter depois, o processo pode vir a ser reaberto. Para o executado, há outras ferramentas, tais como o pedido de insolvência, para deixar-te, em alguns casos, fica sujeito a um determinado período, mas é como se ficasse limpo da sua dívida. Nessas situações, quando os bens não são impenhoráveis, há a emissão de uma certidão disso mesmo, pelo menos para as situações que são empresas, pelo menos eles podem justificar em lei fiscal o IVA. Muito bem. Das formas. Muito bem. E agora tocou precisamente aí num ponto que é muito interessante, que é a questão da insolvência, esse pedido de insolvência. Pode haver um pedido de insolvência pessoal, não é? Sim. A pessoa pode, de facto, dizer: eu não tenho forma de cumprir o que me está a ser exigido e peço, por favor, que reconheçam que eu não tenho essa capacidade. É isso que consiste. Exatamente. É isso mesmo. E o mesmo para as empresas. Exatamente. Precisamente. Muito bem. Agora, ia perguntar-lhe relativamente a um assunto que provavelmente até é bastante comum, uma situação que se calhar chega muito aos escritórios, que tem a ver com condomínio, não é? A situação dos condomínios. Vamos imaginar uma situação de incumprimento, seja daquela prestação que mensalmente tem de ser paga, não é? Para a própria gestão das partes comuns e tudo aquilo que é necessário para o funcionamento de um condomínio. Como é que estes processos também prosseguem? Ou seja, a partir do momento em que existe o incumprimento da parte de um ou mais do que um condómino, o que é feito a partir daqui? Também se recorre precisamente ao solicitador para iniciar esse processo? Sim, temos também aqui a valência do solicitador nos condomínios, portanto toda a preparação de liberações, atas que pode auxiliar o condomínio na sua gestão, e isso é muito importante também, que os condomínios estejam devidamente assessorados. Na questão do incumprimento, o solicitador que estiver a gerir o condomínio pode preparar uma ata que delibere tal, e essa ata pode valer como título executivo. Muito tal título executivo que depois vamos precisar para iniciar o processo executivo. O solicitador depois instaurará o processo pela via judicial e acionará um agente de execução, ou por distribuição ou por indicação, mas que seguirá depois todos os mesmos moldes que tínhamos falado. Portanto, aqui a importância é da ata de deliberação para valer como título ser bem elaborada, e os requisitos têm que ter determinados requisitos. Muito bem, ou seja, para quem nos ouve, porque eventualmente esta é uma questão bastante relevante e que acontecerá muitas vezes, o importante é que seja muito claro na ata, precisamente, que existe aquela dívida. Existe, por quanto tempo, desde quando, qual era o valor deliberado da cota, portanto, tudo isso são elementos que têm de constar. Outra questão de que não falámos ainda tem a ver com o papel dos cônjuges. Portanto, havendo uma dívida porque um deles a contraiu, o que é que acontece ao outro? É automaticamente também devedor? Depende. Depende. Aquela resposta à jurista. Muito bem. Depende muito, primeiro, do regime de bens, depois o contexto em que foi contraída a dívida. Muito bem. Portanto, se for uma dívida em proveito, se for regime da comunhão de adquiridos, a dívida presume-se do casal. Muito bem. Não é? Será para proveito comum. Portanto, tanto um como o outro vai ser visado no processo. Portanto, se for no regime da separação de bens, as coisas mudam um bocadinho diferente. Portanto, terá sido um dos cônjuges a contrair. O que normalmente acontece nesses casos é que
a pessoa ou entidade, e não falamos de faturas, de aquisições de mais pequenas, em regra, nesses casos de separação de bens, o cônjuge em que é separado, portanto, em termos de regime de bens, de separação de bens, é constituído como fiador, aquela figura que falámos há bocadinho. Portanto, há estratégias para garantir que aquela dívida é paga. Portanto, aquela aquisição, aquele empréstimo, portanto, estamos a falar, há esse cuidado já das entidades da salvaguarda de, se são casados, colocamos os dois. Claro. Pronto, mas essencialmente é muito importante ter o cuidado do regime de bens e depois temos que ter noção do produto, portanto, dos limites, não é? Se foi uma dívida contraída antes do casamento e já o levou para o casamento, mas casou em comunhão de adquiridos, poderá ver, por exemplo, se compraram uma casa em comum, a casa se calhar pode vir a ser objeto de. E depois o cônjuge também terá que acionar os meios para se salvaguardar. Muito bem. Portanto, esta é uma das situações precisamente em que é útil falar com o solicitador. Sim. Posso dar nota que nós temos um projeto que é uma informação jurídica gratuita para as pessoas mais carenciadas. Portanto, de uma forma muito simples, efetivamente é verificada se a pessoa se tem meios ou não, mas se for comprovada a carência económica, nós temos solicitadores, temos uma bolsa de colegas disponíveis para ajudar e aconselhar. Aqui o ajudar é aconselhar gratuitamente em determinadas situações. Muito bem, isso é muito interessante. E de que forma é que as pessoas poderão aceder a essa informação? Poderão inscrever-se no nosso site. Existe um formulário onde fazem esse pedido de ajuda e depois nós vamos distribuir aquele processo a um colega para fazer o atendimento, que pode ser presencial ou online. Muito bem, portanto, uma ferramenta extremamente importante e fica esta nota também que poderão encontrar todas essas informações no site da Ordem dos Solicitadores, osai.pt. Muito bem. Okay. Quero agradecer-lhe muito por esta conversa. Foram aqui, de facto, dadas respostas a dúvidas muito frequentes dos cidadãos e, de facto, é importante olhar para a lei e encontrar essas respostas que são úteis para o dia-a-dia de todos. Portanto, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. O poder dar este contributo também. Já sabe, para quem nos ouve, encontrar aqui resposta para dúvidas muito comuns de todos os cidadãos sobre dívidas, penhoras, processos executivos, temas importantes de conhecer naturalmente, assim como o papel dos solicitadores e dos agentes de execução. Acompanhe-nos nas redes sociais do Diário da República e avalie também este episódio nas principais plataformas. Muito obrigada e até breve.